construir monumentos de pedra, de madeira ou de metal, até que é fácil. Mas esta não é a missão da igreja. O desafio constante da igreja, repito, é ser um monumento vivo. Mas como os cristãos serão um monumento vivo, independente da família terrena a que eles pertencem, o que é necessário para que eles sejam, dia a dia, um monumento vivo que proclama, que anuncia o amor e a misericórdia de Deus? O apóstolo Pedro responde. Primeiramente, ele afirma: vocês são a nação santa. E logo nós perguntamos: mas como somos nação santa? Por que nós somos nação santa? Ora, vocês são nação santa, segundo as palavras de Pedro, porque vocês foram santificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa de todo o pecado. Por isso nós somos uma nação santa. A Bíblia não diz que nós podemos ser, nós somos uma nação santa. E Pedro vai adiante. Ele diz: vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. E novamente nos perguntamos: o que fizemos para ser chamados de povo de propriedade exclusiva de Deus? Ora, nós somos este povo porque pelo santo batismo Deus nos acolheu e nos enxertou dentro da sua família. E agora nós podemos dizer: nós somos um povo especial de Deus, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E então Pedro dá o seu carimbo final e afirma: vocês são pedras vivas, edificadas sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. E mais, vocês são sacerdotes reais, sacerdotes do Rei Jesus. E para que tudo isso? Por que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, pedras vivas, sacerdotes do Rei? Nós somos isto para agora oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e para proclamar as virtudes deste Deus que nos chamou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Oferecer sacrifícios era a função principal dos sacerdotes no Antigo Testamento, pois pela fé em Jesus, cada cristão é um sacerdote que oferece sacrifícios espirituais. E o que são os sacrifícios espirituais? É tudo aquilo, ou são todas aquelas coisas que o cristão diz e faz como sacerdote do Rei Jesus, guiado, orientado e capacitado pelo Espírito Santo. Sim, por isso a nossa vida é um sacrifício espiritual ao nosso Rei Jesus. Mas Pedro também diz que nós somos a nação santa, o povo especial, pedras vivas e sacerdotes do Rei, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Como eu disse antes, os monumentos de pedra ou de madeira ou de ferro, eles permanentemente anunciam uma mensagem, eles proclamam uma mensagem. Assim os cristãos, como pedras vivas, dentro do grande monumento que é a Igreja de Cristo, proclamam dia a dia as virtudes, o amor, o perdão, a paz, a salvação que Deus nos ofereceu e nos deu em Jesus Cristo. Para concluir, eu gostaria de pegar a orientação e o alerta que o apóstolo Pedro nos dá também nas palavras
da epístola e ligadas também com a palavra do Evangelho. João capítulo 14. Primeiramente, a orientação. Pedro lembra, logo no início da palavra hoje lida, de que os cristãos continuam necessitando do genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Para que os cristãos possam ser pedras vivas, um monumento vivo do amor de Deus, os cristãos precisam se alimentar constantemente com o genuíno leite espiritual. E aqui Pedro se refere à santa palavra de Deus e ao santo sacramento, meios pelos quais Deus alimenta a fé, sustenta a fé e fortalece a fé. Como poderão os cristãos serem um monumento vivo se eles não são alimentados pela palavra de Deus e pela Santa Ceia? Longe da palavra de Deus e da Santa Ceia, acontecerá com os cristãos aquilo que acontece com muitos monumentos, que com o tempo são tomados pelo mato, pelo linço e pelo capim, e já não proclamam mais nada. Mas os cristãos permanecem sendo pedras vivas na medida em que eles continuam se alimentando do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus e a Santa Ceia. O segundo, o alerta. E esse alerta eu trago especialmente das palavras do Evangelho, quando o próprio Senhor Jesus, o fundamento, esse monumento que é a igreja, Ele nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e o único que pode nos levar à casa do Pai. Mas, ligado a isso, o apóstolo Pedro nos alerta de que infelizmente muitos se perdem pelo caminho. E por que eles se perdem pelo caminho? Porque eles tropeçam na pedra, que é Jesus. Os cristãos estão sustentados e amparados por Jesus, a pedra angular. Mas infelizmente muitos tropeçam nessa pedra. Como entender isso? O próprio Pedro responde: os que tropeçam na palavra, os que tropeçam na pedra, são aqueles que tropeçam na palavra, aqueles que desprezam a palavra, aqueles que não creem na palavra, aqueles que não se alimentam da palavra. Estes tropeçam e caem. Por isso o alerta para todas as famílias da terra, o alerta para que permaneçam firmados na palavra, se alimentando do genuíno leite espiritual, para que por este meio lhe seja dado crescimento para a vida eterna. E o Senhor Jesus, quando fala da vida eterna, Ele fala da vida eterna como sendo a vida na casa do Pai. E não tem figura mais bonita do céu do que ver o céu como a casa do Pai, onde Jesus preparou um lugar para todos, onde Jesus quer reunir todos, porque Ele próprio, no tempo certo, virá para buscar os seus, porque Ele disse: onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. E na casa do Pai, todas as famílias da terra, os Lick, os Krebs, os Nickel, os Florianovich, os Schroeder, os Marta, os Detke, e todas as famílias da terra serão reunidas numa grande família, a família de Deus,
na casa do Pai Celestial. É para lá que nós caminhamos. O caminho é Jesus. Ele é a pedra viva que nos sustenta. Porque Ele precisa de nós para que continuemos sendo pedras vivas que proclamem o amor de Deus. Até que o Pai, através do Salvador Jesus e da ação do Espírito Santo, reúna toda a sua grande família. E então já não haverá mais medo, nem todas as outras famílias, mas nós seremos todos uma só família, a família do nosso Deus. E que por sua misericórdia, Deus nos conceda a graça de continuar sendo pedras vivas, monumento vivo, que proclama o amor e a salvação que temos em Cristo. Amém. E a paz de Deus, que está acima do nosso entendimento, guardará também os nossos corações e as nossas mentes em Cristo para a vida eterna. Amém.